Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Márcio Camacho, eu sou do Instituto Paulista de Juventude também, sou membro lá do Instituto e atualmente também estou no serviço da comissão de assessores, junto à comissão de assessores da PJ do Regional Sul 1, né, que é aqui no estado de São Paulo. E o pessoal que está do IPJ que está à frente desse projeto das cirandas virtuais pediu para que eu conversasse com vocês um pouquinho dentro desse tema do equilíbrio entre razão e emoção, né? Dos sentimentos, como usar os sentimentos no trabalho pastoral sem cair no sentimentalismo. Pediu para que eu trabalhasse com vocês a questão da música e do canto pastoral a partir desse tema. Bem, a Mônica Moreno, a Momô, já iniciou essa conversa com vocês, já tratou do tema e como ela nos disse, como vocês puderam ouvir dela, é interessante que a proposta da Pastoral da Juventude, a proposta de formação integral que a Pastoral da Juventude oferece aos jovens e às jovens que dela participam, é uma proposta que leva em conta várias dimensões do ser humano. Não é só uma formação por se tratar, poderíamos pensar, né, que por se tratar de uma pastoral religiosa da igreja, que tratasse só da formação religiosa ou da formação espiritual, no sentido só, sem levar outras dimensões da vida do jovem, mas ou só social, né, como se fosse um partido político, enfim. A gente, na Pastoral da Juventude, sempre pensou, e isso é um legado da Pastoral da Juventude, que a gente deve, na hora de apresentar um itinerário de formação para os jovens, que leve em conta as várias dimensões da sua vida, e não só um aspecto ou outro, no sentido de ajudá-las a fazer um caminho formativo integrador, que integra as várias dimensões, para não desenvolver ou só perceber um lado, um aspecto da vida dos jovens e das jovens esquecer outros aspectos. Bom, muito bem, por isso então é que a gente busca equilibrar, né, essa coisa da emoção com a razão, o individual com o social e o espiritual, tanto que a proposta, a gente fala de 5 dimensões, que é a dimensão do autoconhecimento, a dimensão da relação, da integração, a dimensão da espiritualidade encarnada, comprometida e também litúrgica, vivida em comunidade, a dimensão social, que é a dimensão da relação dos jovens com o meio, com a sociedade em que ele vive e todas as questões sociais nos quais o jovem e a jovem estão inseridos, e a juventude em geral, e a dimensão da metodologia ou da capacitação para a ação, né? Como é que a gente se organiza enquanto pastoral, coletivamente, para viver tudo isso de forma mais adequada, mais consequente, né? Que dê resultados melhores. Então não dá para a gente fazer as coisas no espontaneísmo, precisa ter uma organização, precisa ter um método, uma metodologia, uma pedagogia, por isso então essa 5ª dimensão. Bom, disso vocês devem já saber, ter algum contato com essa proposta da pastoral, né, da PJ, mas a gente se utiliza nesse processo de instrumentos. Um dos instrumentos é a arte, e dentre as várias expressões artísticas tem também a música, e é uma das mais utilizadas, porque nos nossos grupos, nossas comunidades, muita gente tem o seu violão, os seus atabaques, o seu órgão, enfim, e os instrumentos todos, e o gosto pela dança, pela arte, e a música ajuda nisso. E ajuda também no processo de formação, nessa coisa da integração, de ajudar a integrar as várias dimensões da vida dos e das jovens. E como a gente trabalha, justamente porque a gente pensa num trabalho que seja, numa formação que seja integradora, que leve em conta várias dimensões, quando a gente está tratando do tema ligado a uma das dimensões, por exemplo, na dimensão da
personificação ou autoconhecimento. Quando a gente está tratando dessa dimensão, a gente vai escolher algumas músicas, talvez, para usar no encontro e que ajude a gente a refletir e que acesse certos sentimentos que estão meio, não vem muito à tona, mas a música ajuda a dar esse impulso. Então a gente vai escolher música, vai buscar músicas nesse sentido. É bom dizer de cara que nada está proibido, né? A gente pode usar a música que a gente acha conveniente e que sejam adequadas. Vamos aqui estabelecer coisas de música, determinadas músicas sim, outras não. Claro que músicas que, ou qualquer material que vá contra aquilo que é a nossa intenção, nosso projeto, que vão contra aquilo que é a proposta do reino, não são as mais adequadas. Mas já que a gente vai escolher, então a sugestão, né, que a gente coloca é de escolher então músicas que, embora estejam ligadas a uma certa temática, não desconsidere as outras dimensões da vida do jovem. Então, se vai falar da personalização, acertei agora, personalização, ou do autoconhecimento, ou seja, o jovem olhando para si próprio, para suas questões, para sua psicologia, para aquilo que diz suas emoções e sentimentos, aquilo que a gente já tratou no tema. Se vai tratar disso, então vamos escolher uma música que diz respeito a esse tema. Mas qual música? Temos várias. Qual é a mais adequada? Aquelas músicas que tratam desse tema, mas que não desconsideram as outras dimensões da vida do jovem. Então me ocorre, por exemplo, uma música que tem a ver com esse tema, que é aquela música do Milton Nascimento, Caçador de Mim. Depois, em um outro vídeo, eu toco a música, tá bom? Agora eu vou só cantarolar pra gente ter como exemplo. Ela diz mais ou menos assim, né? Por tanto amor, por tanta emoção, a vida me fez assim. Doce ou atroz, manso ou feroz, eu caçador de mim. Nada a temer senão o correr da luta, nada a fazer senão esquecer o medo. Abrir o peito à força numa procura, fugir das armadilhas da noite escura. Longe se vai sonhando demais, mas onde se chega assim? Vou descobrir o que me faz sentir, eu, caçador de mim. Então, a música aqui fala de uma pessoa que está na busca de conhecer-se, né? De saber das suas questões, de buscar sua autonomia, o seu projeto de vida, a sua felicidade. Né? Mas já traz coisas, já traz aspectos das outras dimensões. Nada a fazer senão esquecer o medo, fugir das armadilhas da noite escura. E aí é uma figura de linguagem que, né, nos ajuda, uma metáfora que pode trazer vários aspectos da vida dos jovens, da situação social que ele vive, das questões sentimentais e psicológicas, da própria espiritualidade, enfim. É uma música que nos ajuda num tema, mas que não desconsidera as outras dimensões da vida da pessoa humana e da juventude, no caso das juventudes. Esse é um pequeno exemplo. Então, de cada uma das dimensões, quando a gente vai tratar de um tema da espiritualidade, também buscar das canções todas, temos tantas, né? Canções da caminhada aí, da igreja, da liturgia, das lutas do povo de Deus. Mas quando formos tratar da espiritualidade, que sejam as músicas que também levem em conta as outras dimensões. Então, a dimensão da consciência social, da consciência crítica, da dimensão do autoconhecimento, né? Da metodologia de ação, alguns aspectos, né? Não precisa uma música ter todas as dimensões, mas que traga as outras dimensões, porque para que ela não seja uma música, não seja um fator de desagregador, né? Que não ajude a ser integrador das várias dimensões. Para que não seja, uma palavra mais forte, mas talvez vale a pena utilizá-la aqui, não seja alienante, que ao invés de ajudar o jovem, faz ele viver uma
fantasia. Não, de preferência que sejam músicas com o pé bem no chão, bem fincadas no chão, que tragam aspectos da vida concreta, né? Pessoal e social e comunitária dos jovens e das jovens, né? Então, me ocorre, sei lá, algumas músicas que a gente canta, tantas músicas marianas, né? Negra Mariama, por exemplo, que é um clássico da Pastoral da Juventude, desde que eu era jovem e desde o começo da Pastoral da Juventude, dos primeiros movimentos. Então fala aí da luta do povo negro que se identifica com a mãe Aparecida, com a Negra Mariama, né? E todas as questões que envolvem aí o racismo e tal, todas as questões sérias da nossa sociedade. Uma outra música, por exemplo, Mãe do Céu Morena, que fala para que a gente não esqueça de partilhar o pão, né? E que Maria, Mãe de Jesus, nos ajude a sermos comprometidos com o sofrimento dos demais e buscar a alegria de viver na comunidade. Enfim, são canções, não só essas marianas, mas todas as outras, os salmos, né? Os salmos que são todos hinos de louvor e sempre trazendo questões da realidade que o povo de Deus estava vivendo naquele momento e na caminhada. Os salmos foram inspirados, atribuídos ao rei Davi, lá do Antigo Testamento. Ele deve ter escrito alguns, outros são atribuídos a ele, e certamente são músicas da comunidade, do povo de Deus, daquele momento. Eram músicas. Aliás, isso é uma curiosidade. Alguns exegetas, que são pessoas que estudam a Bíblia e o contexto em que as coisas, que a Bíblia foi escrita, os vários livros, né? Eles dizem que atribuem aos salmos a possibilidade de que a maioria deles, ou se não todos, originalmente eram músicas, tem uma melodia também, eram letra e música. Chegou até nós só a música, só a letra, só a poesia, mas eles também tinham, naquele momento histórico, uma melodia apropriada daquela cultura que eles estão vivendo lá. Enfim, por exemplo, um salmo que eu não ocorre agora. Quero cantar ao Senhor sempre enquanto eu viver, hei de provar seu amor, seu valor e o seu poder. Por melhor que seja alguém, chega o dia em que há de faltar. Só Deus vivo a palavra mantém e jamais ele há de falhar. Ele anda no caminho dos bons, que daí não lembro direito a letra, mas traz essa coisa de que está sempre do lado daquele que é fiel à palavra de Deus, aquele que coloca em prática a palavra de Deus e livra o povo da opressão. Enfim, esse é um exemplo, cantarolei só para a gente ter lembrança dele e de mostrar que, embora seja um termo, uma música que a gente vai usar muito nos momentos de espiritualidade, ela traz questões que dizem respeito à vida concreta dos jovens e das jovens e do povo de Deus, né? Então é essa dica que fica para vocês, né? De que quando forem utilizar, para ajudar esse equilíbrio entre razão e emoção, é interessante que as músicas que a gente vai usar, na hora de escolhê-las, que a gente tenha esse cuidado de trazer essas outras dimensões junto, né? Ajudar a ser esse instrumento de integração, que seja integrador, que ajude os jovens a fazer um caminho de formação que seja integrador, né? que leve em conta todas as dimensões da sua vida e não só um aspecto, para a gente fugir de alienações, de outras coisas que não são legais e que não dizem respeito à proposta de Jesus. Uma última dica diz respeito a materiais, né? Então eu acho que é interessante que a gente se utilize dos materiais que a Pastoral da Juventude fornece, apresenta, construídos em mutirão, né, pelos próprios jovens. Por exemplo, o livro de cantos, Juventude Canta em Canto, do CCJ, que é uma coletânea de grande parte das músicas cantadas pelos jovens e pelas jovens na caminhada da Pastoral da Juventude. O anexo de cantos do Ofício Divino da Juventude, que é
produção do Caju e do Instituto Cajueiro, né, em associação com outras entidades. Elas têm, então, ali é interessante, a gente falou dos salmos ali, eles têm uma infinidade de salmos que ajudam a juventude a rezar a vida, né? E, além disso, os recursos tecnológicos, né, e as redes sociais. Então, o YouTube tem muitos grupos e bandas da PJ que disponibilizam cantos e músicas da PJ no YouTube. Então, a gente é só jogar ali na busca cantos da PJ, que vocês vão ver infinidade de grupos que gravaram e tem músicas gravadas e disponibilizadas para a gente aprender a cantar com o grupo. E para terminar mesmo, eu acho assim, a gente usa o recurso que tem. Então, se tem alguém que toca violão, vai tocar o violão, vai aprender. Se não tem, vai sem o violão, só com o atabaque, com as palmas, com o movimento do corpo. E assim a gente consegue produzir música e fazer arte. Mas que a gente procure não tratar isso com um desdém, com uma coisa de segunda necessidade, né? que não seja muito importante. Acho bacana, é muito melhor quando a gente percebe que o grupo está dedicado em fazer o melhor possível, cantar da melhor maneira, buscar até aprender teoria musical, quando é possível, né? Claro que eu sei que isso talvez não seja possível, mas hoje com a internet muita coisa está disponibilizada para a gente fazer o mais bem feito possível para que a nossa proposta de formação, o nosso caminho, o nosso itinerário de educação na fé sejam coisas sérias, bem feitas, que levam à vida, né? E que não sejam feitas de qualquer jeito, né? Tá bem? Essas são algumas dicas, agora vem alguns vídeos na sequência com algumas músicas que eu vou cantar, tá bem? Um grande abraço, obrigado pela oportunidade de me ouvir e que vocês tenham sucesso aí nesse projeto de formação, seja lá qual for o grupo ou o itinerário que vocês estejam fazendo aí na sua realidade, tá bom? Um grande beijo para todos e todas.